Essa Bíblia que você utiliza, você sabe como ela foi escrita? Já se perguntou qual a origem dela? E quem escreveu ela? Pois é, o vídeo de hoje é um pedido do meu amigo Doug, lá de Taperoaba. Um grande abraço, Doug. Ele me mandou uma mensagem, pediu para que esclarecesse a história que ele conhece de como a Bíblia foi escrita é outra, é diferente, e ele pediu para que eu fizesse um vídeo explicando como a Bíblia foi escrita. Então hoje nós vamos entender um pouco de como a Bíblia de fato foi escrita. Antes de eu falar como ela foi escrita, eu vou ler aqui um versículo para vocês. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura, não é só o Antigo, não é só o Novo Testamento. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, hoje nós vamos entender a origem da Bíblia Sagrada, a origem do nome Bíblia. Vamos agora então entender essa origem. A origem do termo Bíblia é derivado de uma das mais importantes cidades portuárias da Fenícia, a cidade de Biblos, hoje Gebal. Localizada a cerca de 40 quilômetros ao norte da atual Beirute, na antiguidade, esse local foi um poderoso centro comercial, onde eram vendidos produtos como madeira de pinho, cedro, utilizado na construção de navios, casas e confecção de móveis e urnas mortuárias, resinas para mumificação, vasos, perfumes, tecidos de linho, corda, couros, vacas, bois, novilhos e o papiro, um dos produtos mais destacados no comércio fenício. O papiro, em particular, por sua importância para a economia daquela região e sua ampla circulação comercial, foi gradativamente sendo chamado de Biblos, uma homenagem à cidade fenícia. A origem do termo Biblos, portanto, parte dessa associação que tanto os comerciantes que vendiam e compravam papiro, quanto aqueles que faziam uso desse material na escrita, principalmente os gregos, faziam com a cidade produtora desse valioso material. Nesse sentido, pensar em papiro era pensar em biblos e vice-versa. É somente por volta do segundo século depois de Cristo que a igreja primitiva passou a empregar o termo biblos em sua forma plural, ou seja, Bíblia, que significa literalmente livros. Deve-se notar, entretanto, que atualmente, quando nos referimos à Bíblia como o livro, não obstante esteja o termo no plural, Bíblia, livros, o fazemos em virtude de sua tradução para o latim, quando Bíblia passou a significar livro. Isso não significa que a ideia de pluralidade esteja suprimida, muito pelo contrário. O termo Bíblia resguarda a ideia primordial de sua formação a partir da junção de diversos livros em um único volume, o que chamamos atualmente Bíblia. A Bíblia também está dividida em duas grandes partes, como você já deve saber. É importante, então, sabermos como essa divisão, quantos anos a Bíblia levou para ser escrita, quantos autores escreveram a Bíblia e como eles atuavam em sua época. A Bíblia possui uma estrutura singular, dividida em dois blocos distintos, conhecidos como Antigo e Novo Testamento. Sua origem tem como ponto de partida o fato de ter sido escrita por cerca de 40 autores diferentes envolvidos nas mais diversificadas tarefas da vida diária, tais como política, serviço militar, serviço público, sacerdócio, saúde e etc. E cada um deles distintamente agentes de seu próprio momento histórico. Entre esses autores, podemos citar alguns como Moisés, que foi um líder político, Josué, um general, Samuel, um sacerdote, Neemias, um copeiro, Mateus, um coletor de impostos, Lucas, um médico e Paulo, um rabino. Percebe-se uma concordância plena, uma espécie de fio de ouro que percorre suas páginas denunciando
a autoria suprema de Deus. Afinal de contas, não estamos diante de um livro qualquer, mas perante uma obra forjada durante cerca de 1500 anos e que, embora expresse a irrefutável verdade divina, resguarda os traços literários e a capacidade intelectual de seus autores humanos. A estrutura da Bíblia, na forma como é apresentada, uma sequência de livros dos mais diversificados gêneros, tais como lei, história, profecia, poesia e etc., e que tratam unicamente da salvação dos homens mediante a pessoa de Jesus. Esse é o tema central das Sagradas Escrituras. Nos próximos episódios nós iremos ver o cânon sagrado, nós iremos ver também as línguas faladas na época. Então, assista os próximos vídeos para você ficar sabendo ainda mais sobre como a Bíblia foi escrita e como ela se compôs ao longo dos anos.